Olá! Agora nós resolveremos o seguinte exercício utilizando a linguagem Python. Escreva um programa em Python com uma função que receba uma lista L, uma lista ordenada L de números inteiros, e a função deve retornar a mediana de L. E nós temos um exemplo aqui. Bom, como sempre, o código e a lista de estão na descrição. Se você gostou, se inscreva no vídeo. Vamos separar as funções do main para o código ficar mais organizado. Então vamos fazer nossa função aqui em cima. Nossa função e nosso código aqui embaixo. Nosso código. Eu não estou usando Ctrl+C, Ctrl+V nesse cabeçalho, não. Ele existe implementado no Spider aqui como Ctrl+4. À vontade de fazer. Adianta bastante, organiza bastante código. Bom, vamos lá. Mediana. Se você quiser fazer uso de mediana nos seus códigos aí, eu indico a usar a função do próprio NumPy que existe, que se eu não me engano é median. O nome talvez esteja diferente, provavelmente é esse nome mesmo, mas está na biblioteca NumPy e eu aconselho a usá-la. Mas vamos fazer nossa função aqui para aprender. Def, estamos fazendo a função, vamos nomeá-la, calcular mediana. A função vai receber uma lista, então vamos colocar uma lista que ela vai receber. Certo, nós temos que retornar um número. Mas nós teremos que checar algumas condições, porque, por exemplo, a lista pode ser ímpar ou par, e existem formas diferentes de calcular a mediana, a lista sendo ímpar ou par. Para aqueles que não estão lembrados, a mediana é o valor do centro, o valor do meio. Ali, então, por exemplo, aqui nós temos 7 elementos, a mediana é o valor exatamente do centro, que é o 12. Se a quantidade de elementos for ímpar. Se a quantidade de elementos for par, a mediana é a média dos dois. Então, por exemplo, se aqui tivesse um 13, então a mediana seria 12 mais 3 dividido por 2, que é 12,5. E nesse caso, com 7 elementos, é o próprio 12. Então vamos lá. Como a gente vai ter que checar condições para não declarar variáveis dentro do if, para evitar declarar variáveis dentro do if, a gente coloca o resultado aqui fora. Então, o resultado que a gente vai retornar, a gente inicia ele com 0. A gente vai mudar depois de qualquer forma. E agora checamos se a quantidade de elementos é par ou ímpar, porque existem duas formas diferentes de calcular a mediana. Então, primeiro vamos checar se é par. Se a quantidade de elementos de nossa lista resto 2 igual a 0, o que eu estou checando aqui? Se a quantidade de elementos que tem na nossa lista resto 2, então se o resto da divisão inteira por 2 for 0, então quer dizer que a quantidade de elementos é perfeitamente divisível por 2. Então a quantidade de elementos é par. Faremos de uma forma a fazer. Se não, então a quantidade é ímpar. Faremos de outra forma. Fazer. E ao fim, nós retornaremos nosso resultado. Bom, vamos começar com quantidade ímpar, já que é mais fácil. Não precisamos fazer somar elementos e dividir. O nosso resultado que nós queremos, a nossa mediana, não precisa nomear para mediana. A nossa mediana é o valor do meio da lista. Então a nossa mediana vai ser a lista na posição central, dividido por 2. Atenção aqui que 7 dividido por 2 é 3,5. Mas como nós estamos usando índices numa lista, só inteiro é válido. Então esse 3,5 vai ser truncado para 3. Só para ter certeza que não vai dar nenhum erro na hora de execução, porque vai tentar acessar um índice float, vamos colocar um inteiro aqui. Então 3,5, se eu transformo em inteiro, ele vai ser truncado para 3. Certo? Que é a posição exatamente central. Agora, se a quantidade for par. Se a quantidade for par, o que acontece é o seguinte. Nós vamos ter que receber dois números. E... bom, vamos lá. Mediana. Vai ser a lista. Eu vou colocar o mesmo código de baixo. Mas observe que agora, como a quantidade de elementos é ímpar, este não pode ser o valor do meio. Ao invés disso, ele é o valor exatamente à direita do meio. Como assim? Se aqui nós tivéssemos 8 elementos com 13, por exemplo,
o meio da lista estaria aqui entre o 12 e o 13. Se nós fazermos esse cálculo de o tamanho da lista dividido por 2, ele vai estar sempre à direita do meio. Então aqui nós temos 8 elementos, 8 dividido por 2, 4. 4 a posição 13, à direita do meio. Então nós temos que somar essa posição à direita do meio, posição à esquerda do meio, e dividir por 2. Essa é a direita do meio. Somamos agora a esquerda do meio, que é basicamente essa menos 1, que é a esquerda do meio. E dividimos por 2. E deve ser isso aqui. Novamente, se você quiser usar a mediana do seu código, eu indico usar a mediana do próprio NumPy. Biblioteca NumPy. No futuro exploraremos essa biblioteca quando fizermos coisas mais complexas. E vamos testar agora. Vamos criar uma lista qualquer, uma lista L. Vamos usar o próprio exemplo aqui, que é a questão do teu. O exemplo não tinha um 13. O exemplo tinha... Ok, era esse o exemplo. Nossa L vai ser essa lista que é a questão do teu. E nós vamos imprimir um float que vai ser calcular mediana de L. Então o resultado tem que ser 12, porque a função deve retornar 12 aqui desses resultados, que é o valor central. Vamos lá? 12, perfeito. Vamos colocar exemplo com 13 para testar também? Vou colocar essa parada aqui embaixo. Essa vai ser nossa L1 e essa vai ser nossa L2. Então uma tem que dar 12, que é essa de cima, e essa nós adicionaremos o 13 ao meio para testar quando a lista tiver quantidade de pares de elementos. E nesse caso tem que ser 12.5. 12 mais 13, 25, dividido por 2, 12.5. Ok. Existe algo de errado aqui? Vamos checar o que a gente fez. Nós esquecemos de somar os dois valores centrais. Então vamos lá. 12.5, perfeito. É sempre bom checar o que nós fizemos antes. Nesse caso aqui, por exemplo, o código estava 99% correto. 99 não, 85% correto, mas por causa de um mais estava completamente errado. Então, é isso. Obrigado.